Queridos irmãos e irmãs, a Igreja celebra neste domingo a solenidade de todos os santos. Portanto, os nossos olhos se voltam para os céus, para aquele que nós queremos que seja o nosso destino final. Porque a nossa alma anseia pelo céu, pela bem-aventurança eterna, por essa felicidade. E isso se vê pela nossa própria estrutura humana. De fato, as duas faculdades superiores que nós temos são a inteligência e a vontade. A inteligência foi feita para a verdade. E a vontade foi feita para o bem. Porém, São Tomás de Aquino, nas suas questões disputadas sobre a verdade, explica que a verdade é o ser que cai debaixo do intelecto. Ou seja, quando o nosso intelecto diz então a verdade aparece. O brilho da verdade se acende em nós quando a inteligência capta o ser. E dessa captação surge uma inclinação, que é a vontade. Então a vontade passa a querer, enquanto o ser é bom, enquanto lhe convém, enquanto lhe é apetecível. Ora, o que acontece é que todos os seres são limitados. Todos os seres o são parcialmente. E diríamos até mais. A maior parte dos seres, ou praticamente todos os seres, são constituídos mais de não ser do que de ser. Em que sentido? Eu sou um ser humano e não sou uma infinidade de coisas. Mas, sobretudo, eu não sou o meu ser. Eu sou algo. Ou seja, se a verdade é o ser que cai debaixo do intelecto, então o nosso intelecto é feito para o ser que é, em sentido absoluto, aquele no qual não há aspectos, aquele no qual não há nuances, que não é um poliedro, ao ser que é puro, ao ser que é totalmente sem mistura. É só diante desse ser que o nosso intelecto pode encontrar repouso. E por causa disso, este ser supremo e absoluto é o bem ao qual nossa alma procura por detrás de cada bem. O que também é bastante evidente a partir do que eu disse antes. Porque todo bem que nós buscamos é sempre perecível, é sempre limitado, é sempre parcial e, sobretudo, é mais composto de não bens do que de bem, porque ele só é bem sob um aspecto.
Agora, quando o nosso intelecto e a nossa vontade estiverem completamente mergulhados em Deus, sem nenhum intermediário, naquilo que a teologia chama de visio directa, a visão direta de Deus, e nós o vermos sem nenhum tipo de complexidade, na simplicidade do seu ser, esse espetáculo produzirá em nós a maior felicidade que se pode conceber, diante da qual São Paulo diz que nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, que Deus preparou para aqueles que o amam, porque excede a nossa capacidade de compreensão. Nós só podemos saber da vida eterna, do céu, a partir dessa perspectiva. Ou seja, nós descansaremos e nos alimentaremos diretamente do ser divino. E a nossa vontade não quererá mais nada. Nós estaremos completamente preenchidos com um só desejo, já realizado, de estar com Deus e em Deus. Portanto, o céu é o que nós podemos dizer em uma palavra, o superlativo do amor. Porque o que é o amor? O amor é aquilo que se sente diante do bem. Então, diante de algo que é bom, eu quero, eu atraio para mim. Isso é amor. Mas diante de Deus, face a face, tendo, possuindo, nós estaríamos completamente cheios do amor, que é Ele mesmo. Por exemplo, quando nós temos alguém a quem amamos, um filho, por exemplo, e você abraça aquele filho, é como se você estivesse trazendo para dentro de você. Existe um limite físico, em que os dois corpos não se podem interpenetrar. Mas na eternidade, nós e Deus nos interpenetraremos. Nós estaremos completamente arrebatados nesse amor incendiado, completo, sem nenhum tipo de carência. E se esse amor é tão absurdo, é de uma alegria incomensurável. Por quê? A alegria o que é? A alegria é o que se sente pelo bem possuído. Então, quando você, por exemplo, ganha um campeonato e pega o troféu, você pula de alegria, porque você queria aquilo e, possuindo bem, você o celebra. É uma conquista. A alegria do céu é indescritível, porque é a alegria pela posse de Deus de uma maneira definitiva. Eu não poderei mais perdê-lo. Não haverá mais possibilidade de decair daquela posição, sem perigos, sem angústias. É por isso que o profeta Jeremias diz: Ele enxugará toda a lágrima dos vossos olhos, etc. O livro do Apocalipse também fala disso. Estes são os que vieram da grande tribulação, e antes, falando deles, diz que era uma multidão que ninguém podia contar, que estava em pé.
que adoravam a Deus dizendo, que carregavam palmas das mãos, palmas da vitória. Portanto, a alegria do céu não tem comparação. É uma espécie de transbordamento interior em que nós vamos sendo completamente inundados de alegria em alegria, de felicidade em felicidade. E por isso, o céu é a paz. Santo Agostinho define a paz como a tranquilidade na ordem. Mas nós poderíamos dizer, talvez de um jeito um pouco mais preciso, com São Tomás de Aquino, que a paz é quando todas as nossas tendências atingem o seu repouso, porque atingiram o fim ao qual elas tendiam. Ou seja, eu quero a verdade, eu quero o bem. Quando eu desaguo em Deus, não tenho mais nada o que querer. Essa é a paz. Eu estou completamente preenchido. Minha alma não procurará mais nada. Eu não terei nenhum tipo de ânsia, porque Deus preencherá todas as lacunas da minha existência. Quando nós pensamos nessas coisas, o nosso coração é atingido por um impulso da virtude sobrenatural da esperança. Ou seja, eu quero o céu. Eu desejo ir para o céu. Esse desejo tem que estar no nosso coração diariamente. Eu preciso do céu. É lá que eu serei realmente feliz. Eu não quero uma felicidade inferior à da beatitude. Eu não quero mais a parcialidade. Eu não quero mais a multiplicidade. Eu quero o uno. Eu quero Deus. Ora, até chegarmos lá, e sobretudo se nós entendemos que os verdadeiros bens são eternos, não são transitórios, não são temporais, nós precisamos, como diz o apóstolo, entender que somos um espetáculo para os homens e para os anjos. Os homens que vivem para esse mundo são como animais que lutam pela sobrevivência, mas como animais que lutam por prevalecer. Esse é o homem de Hobbes, esse é o homem de Schopenhauer, este é o homem de Nietzsche, este é o homem de Marx, este é o homem de Freud, esse é o homem de Foucault, é o homem que não tem sentido transcendente, ele luta apenas pela sua sobrevivência e para prevalecer. O cristão é alguém que não quer lutar pela sobrevivência e para prevalecer, porque ele sabe que os seus bens são eternos. E por causa da eternidade, ele aprende a relativizar tudo que é temporal. Por isso ele é pobre em espírito, por isso ele está entre os que choram, por isso ele é manso, por isso ele tem fome e sede de justiça, de santidade, por isso ele é misericordioso, por isso ele é puro de coração, por isso ele é pacífico,
por isso ele é perseguido. Nós somos um espetáculo para o mundo e para os homens, ou seja, um mundo sedento de poder, sedento de força, sedento de sobrevivência, olha para o cristão e não compreende, acha-o um espetáculo. Porque de fato é. Motivo de escárnio, de riso. Porém, quanto mais nós desejamos os bens eternos, tanto mais nós nos tornamos puros. É muito interessante que a primeira leitura diz que estes vestidos com roupas brancas são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Depois São João nos diz, na segunda leitura, que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Todo o que espera nele, purifica-se a si mesmo. A esperança nos purifica. A esperança nos purifica porque nos faz correr em busca dos bens eternos. Portanto, meu coração é lavado diariamente no sangue de Cristo, porque eu não quero mais aquilo que é terreno, aquilo que é perecível, aquilo que é morredouro. Eu quero o que é definitivo, o que é permanente, o que é eterno. Por isso eu contemplo todo dia. Por isso eu não cobro do mundo nenhum reconhecimento, porque eles não sabem ainda quem eu sou. O brilho da filiação divina não refulgiu ainda em mim. E a minha prioridade, o meu desejo supremo, é o desejo que está por detrás de todo desejo. É Deus. Eu vou direto para o fim. Eu aprendo diariamente a me esvaziar dos bens intermediários e a fazer com que a minha alma propenda de maneira mais decidida aos bens eternos. Por que os nossos olhos olham com tanta cobiça para o que é exterior? Ó Deus, purifica os nossos olhos. Porque os nossos verdadeiros bens não são visíveis, transcendem a ordem do exterior. Porque a nossa vontade está tão apegada àquilo que é humano, em que colocamos tantos sentimentos. Ó Deus, purifica a nossa vontade. Eu quero querer-te. Eu quero o teu querer. Eu quero que o teu querer queira em mim. Que a tua vontade seja a única vontade que me arraste. Quando nós somos possuídos por esses desejos, o gosto do céu começa a se derramar em nosso espírito como gotículas de felicidade, como vislumbres de amor, por um relance. Começamos a contemplar e a experimentar algo da felicidade dos santos, mas que ultrapassa imensamente aquilo que nós podemos efetivamente experimentar. Hoje a igreja celebra a festa de todos os santos, de homens e mulheres como nós, que passaram por este mundo buscando Deus e somente Ele. Homens e mulheres anônimos, cujos nomes são conhecidos nos céus.
alguns dos quais Deus mesmo quis glorificar com a honra dos altares. Por quê? Porque eles o honraram de modo especialíssimo e por isso Deus os quer apresentar-nos como modelo e por isso nos apresenta como intercessores. É bonito isso. Dentre essa multidão incontável de santos que há no céu, alguns, a minoria, são como que faróis que nos iluminam nessa jornada rumo à eternidade. Os santos, diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, são essa nuvem de testemunhas que nos acompanha. E se eles são uma nuvem de testemunhas, são uma nuvem de intercessores, porque se eu, que sou um coitado, que ainda corro o risco de ir para o inferno, sou exortado pela Escritura a interceder pelos irmãos, porque aqueles que já estão no céu não podem fazê-lo por nós? Não há lógica. E de fato, o livro do Apocalipse, no capítulo 6, diz que os santos apresentam nos céus a sua oração, carregando harpas e taças em suas mãos. Nós, hoje, temos muitos que foram glorificados por Deus com a glória dos altares, porque o processo de beatificação e canonização é teológico, não é algo humano, é algo teologal. O que eu quero dizer com isso? É Deus que promove uma causa de canonização. Ainda que os homens, por motivos ideológicos ou até de marketing, queiram, de alguma maneira, impulsionar, mas é Deus quem faz. Por exemplo, Santa Teresinha. Quando ela morreu, ninguém imaginava que ela era santa. A própria madre do convento disse: mas o que eu vou dizer dessa pobrezinha? Aí o que acontece? As pessoas começam a pedir graça, começam a explodir milagres e milagres. A fama de santidade vai aumentando, 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 aquilo se torna incontrolável. A igreja abre um processo, verifica as virtudes heróicas. Aparece milagre para beatificação, depois milagre para canonização. É Deus que dá isso, é Ele que faz. Por isso que a primeira condição é a fama de santidade, né? Para que um servo de Deus seja beatificado, porque se não tem fama de santidade verdadeira, Deus não quer que ele seja glorificado, é simples assim. Se os homens o fazem, não adianta nada. Ninguém é devoto, ninguém vai invocar, é como se não fosse. É fake, né? Então é lindo percebermos como a santidade é verdadeira e como Deus quer nos arrastar para isso. Santidade não é uma espécie de busca vaidosa. Eu quero ser santo. Então, eu entendo a santidade como uma espécie de estética sobrenatural, em que eu vou me embelezando teologalmente para me tornar cada vez melhor. Não, santidade é menos eu, nada eu, tudo Deus. Só Ele é santo. Então eu me esvazio cada dia, eu me despojo, eu não quero sequer prestar atenção em mim, quanto mais considerar-me alguma coisa. Em certo sentido, não é que eu busco ser santo, eu busco Deus, e é Ele que me santifica. Caso contrário, eu o transformo numa busca vaidosa, que me leva ao orgulho espiritual. Queridos irmãos, eu quero encontrar todo mundo no céu. Esse é o meu desejo. Que nós estejamos todos felizes lá,
com Deus, em Deus, eternamente, nessa festa sem fim, nessa alegria incomensurável. Não deixemos que os bens desse mundo sequestrem o nosso coração. Temos a fortaleza de expulsar cada apego da nossa alma, para que assim a esperança nos purifique dia após dia. O desejo de Deus prevaleça sobre todos os desejos e não haja mais nada em nós a não ser querê-lo, amá-lo, servi-lo, só Ele, nada mais. E assim poderemos fechar os nossos olhos na terra para abri-los no céu. Seja essa a nossa grande ambição, nosso único desejo, nosso propósito mais sincero.